Como a gente falou na semana passada, nessa semana nós vamos ver a segunda parte a respeito daquele texto que nós começamos a trabalhar. Quero convidar a todos, obrigado. Quero convidar todos a abrir a palavra lá no texto de 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a versículo 10. A gente lê, para que a gente possa refrescar a memória aí, e darmos sequência. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a versículo 10. Amém? Diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Amém, amém. Quero dar uma ênfase aqui, principalmente no versículo 8 e versículo 9 hoje, tá bom? Uma ênfase aqui no versículo 8 e versículo 9, repetindo que ele diz assim: por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Amém. Obrigado. Na semana passada, nós falamos a respeito do espinho na carne, começamos a falar a respeito do espinho na carne, e nós vimos que eu falaria a respeito de 3 possibilidades a respeito do que seria o espinho na carne, né? Ou de como nós podemos tratar essa questão do espinho na carne. Na semana passada, a gente viu que pode se referir a perseguições, lembram? A gente falou sobre perseguições, em que Paulo, diversas vezes, e até mesmo nesse contexto que ele estava falando, ele fala a respeito de como ele estava sendo muito perseguido, em que então esse espinho na carne, ele poderia se referir a perseguições. E hoje nós vamos falar a respeito de tentações, ok? E dentro desses 2 versículos que eu citei, que eu frisei, o 8 e o 9, vamos pegar aqui uma palavra que ele repete 2 vezes nesses 2 versículos, quando ele fala da fraqueza. Primeiro ele diz: quando Deus fala, né? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, ok? Essa é a fala de Deus. Aí Paulo mesmo dizendo: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, certo? Então Deus fala para ele a respeito das fraquezas, e Paulo responde justamente a respeito das fraquezas. Então, uma das coisas que nós podemos entender é que quando Paulo fala de fraquezas, ele também pode estar se referindo a tentações ou fragilidades da carne, né? Sabe, quando a gente vai falar de tentação, a gente também se refere às nossas, o quê? Fraquezas, não é? Quando a gente fala que o inimigo nos tenta, não é? A gente não fala que o inimigo nos tenta, porque Deus tenta? Não, Deus não tenta, mas eu estou com esse texto aqui mais para frente. Hoje está terrível, não quer parar. Nós sabemos que Deus não nos tenta, né? Não, eu acho que não tem nada a ver com ali. Eu não estou sentindo vento, eu não sei porque que não para aqui, mas fica tranquilo, nós sabemos que Deus não nos tenta, certo? Quem tenta é o Satanás, é o diabo e nós mesmos,
quando nós abrimos as famosas brechas, né? E elas estão muitas vezes envolvidas justamente com as nossas fraquezas. Quando a gente diz assim, que o diabo nos tenta, ele nunca nos tenta, já é uma coisa assim popular entre nós, né? Que o diabo ele não nos tenta onde nós somos fortes, certo? Por quê? Porque se eu sou forte naquela área, eu não me sinto tentado. Ele nos tenta onde? Nas fraquezas, porque é mais fácil. Ele vai trabalhar justamente aonde ele entende ser mais fácil, ou seja, aonde nós somos frágeis, ok? Onde nós somos frágeis. O diabo ele é esperto, né? Ele é inteligente, ele procura nos conhecer justamente para ele saber como nos afetar com mais facilidade, como nos tentar com mais facilidade. E Paulo, que é a pessoa aqui, né, principal do nosso contexto, depois de Cristo, é claro, Paulo, ele tá falando sobre fraquezas, e nós sabemos que Paulo, como qualquer outra pessoa, ele tinha fraquezas. Paulo tinha fraquezas, e uma das fraquezas de Paulo, obrigado, uma das fraquezas de Paulo, era o seu temperamento, era a sua personalidade, né? Então nós temos, por exemplo, uma pessoa que é inteligente, que sabe das coisas. Paulo era uma pessoa extremamente inteligente, não era? Era um homem culto, era um homem que tinha que tinha muito conhecimento, que ele tinha muito estudo, era um homem extremamente culto. Mas uma coisa que pegava com Paulo era a personalidade dele. Ele não era um cara fácil. Ele era um cara, a gente podia até dizer que ele era um cara meio rude, né? Parece até um contraponto, né? Uma pessoa tão bem instruída, mas ao mesmo tempo uma pessoa rude, uma pessoa ali meio complicada. Quer ver? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20. Vamos abrir aí. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 12, 20. Está pertinho de onde a gente estava, né? Diz assim: pois tenho receio de que, indo até aí, eu não os encontre na forma em que gostaria de encontrá-los, e que também vocês me achem diferente do que esperavam, e que haja entre vocês briga, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho, tumulto. Paulo, ele fala já de uma dificuldade. Essa dificuldade, Paulo era um cara resistente. Ele era um cara resistente. Ele era um homem extremamente temente a Deus, conhecedor e seguidor da palavra, mas ele era um cara resistente. Então ele mesmo já fala, eu tenho um certo receio, vou traduzir aqui, eu tenho um certo receio de chegar aí e não encontrar vocês do jeito que eu queria encontrar, ou pior, eu não estar do jeito que vocês queriam me encontrar. Ou seja, ele já está falando, vocês me conhecem, então se a gente se encontrar e as partes não tiver nivelada, o negócio pode ficar feio, o negócio pode não ficar legal. Tipo assim, eu me conheço, né? Então seria mais ou menos, vamos pensar aqui, né? É até uma brincadeira que eu faço. Os corintianos gostam de brincar que tem Coríntios, né? Não tem isso? Os corintianos gostam de brincar sobre Coríntios, né? E aí eu brinco de volta, eu falo assim, os corintianos eles já davam trabalho 2000 anos atrás, porque Paulo escreveu 2 cartas. Na falta de uma ele escreveu 2. Povo difícil. Já era difícil, né? Brincadeiras à parte, o fato é que isso é verdade. Ele escreveu 2 e que eles de fato eram difíceis, né? Uma coisa obviamente não tem nada a ver com a outra, mas isso é um fato. Paulo já está aqui na segunda carta, então eu já fico imaginando assim, não é a primeira,
não é é óbvio que é a carta, gente, a primeira carta aos Coríntios, segunda carta, não era uma carta que era escrita do começo ao fim e enviada inteira. Elas são fragmentos que foram unidos, ok? Então, se a gente pegar que nós estamos falando da segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, significa que várias cartas já tinham sido mandadas. Deu para entender? Várias. Ou seja, nesse ponto aqui, Paulo já está por aqui. Já falei com vocês, já falei outra vez, já falei de novo, e parece que não vai. Então vamos dizer assim, eu tenho que ficar repetindo para vocês, eu tenho que ficar falando para vocês, e eu vou aí uma vez, eu volto aí de novo, eu volto aí de novo, e parece que eu fico encontrando a coisa do jeito que não devia encontrar. Entendeu? Então Paulo mesmo já entendia como uma fraqueza dele e do ser humano, a questão do temperamento. Então ele já entendia que era uma fraqueza para ele, que era algo aonde ele era tentado, e que por algumas vezes, provavelmente, pelo próprio contexto que Paulo mesmo diz, provavelmente algumas vezes ali ele acabou caindo nessa questão. Romanos, carta de Paulo também, aos Romanos, capítulo 7, dos versículos 19 a 23. Romanos, capítulo 7, dos versículos 19 a 23. Meio que complementa, porque é uma explanação do coração de Paulo, nessa carta aos Romanos, nesse capítulo aqui, que ele diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Amém? Basicamente, Paulo está falando daquela guerra interna, aquela guerra espiritual, né? O espírito dizendo, não faça isso, ou faça isso, e a carne dizendo, faça isso, ou não faça isso, um guerreando contra o outro, né? Espírito e carne guerreando um contra o outro, uma guerra clássica, né? Da Bíblia, que nós conhecemos muito bem, não só da Bíblia, é claro, nossa, do ser humano. Então Paulo, ele nunca tentou esconder as suas fraquezas, percebe? Paulo, ele não só não escondia, como ele declarava as suas fraquezas. É importante isso, é importante, porque a gente não tem super-homens na Bíblia, né? A gente não tem super-homens e nem mulheres maravilha, não tem. As pessoas têm defeitos. Mesmo assim, nós temos muitos, como Paulo, nós temos muitos bons exemplos para seguirmos na palavra, né? O único sem um A que a gente possa falar foi Cristo, por isso é lógico que ele é o nosso maior exemplo, mas os outros não deixam de ser exemplo, até por conta das suas fraquezas, porque a fraqueza de cada uma dessas pessoas mostra que eles são humanos como cada um de nós, que se eles erravam, a gente também erra, mas se eles acertavam, a gente também pode acertar, e que os mesmos problemas que eles tinham, nós temos também, assim como nós vimos na semana passada, em que nós podemos e sofremos, o quê? Perseguições, e assim como nós estamos vendo hoje, que nós podemos e sofremos com tentações, e como Paulo mesmo declara,
o pecado, né? Como ele mesmo declara no texto, que o pecado é que reside nessas fraquezas, nessas fragilidades, ou seja, quando ele cai nessas fraquezas, nessa fragilidade, ele sabe que na verdade isso se traduz, isso tem um nome, né? E não se disfarça esse nome, é pecado. É pecado. Então entenda que Paulo, ele não está se justificando, ele não está se defendendo, percebe? Ele está dando nome aos bois. Ele está dando os nomes aos bois. Ele está dizendo, é uma fraqueza minha, é uma fragilidade, e nisso está o pecado. Eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa fragilidade, quando eu caio nisso, eu entendo, eu sei, eu estou pecando. Eu estou pecando. E Paulo então, voltando ao nosso texto base da nossa ministração, Paulo, quando ele diz esse espinho na carne, ele pode estar se referindo, e nós podemos trazer isso como uma interpretação de as fragilidades, a fragilidade que muitas vezes está em nós. Sabe aquele pecado que demorou, que custou para sair da nossa vida? Mas saiu, amém? Amém. Mas custou, não teve uns que custou? Que custaram, né? Ou alguém aqui se converteu e virou outra pessoa no outro dia. Virou santo. Não, né? Acho que não. De fato, existe uma transformação profunda quando a gente se converte, não é? Você consegue identificar sua conversão na sua vida? Deixa eu fazer... Muitas pessoas fazem uma pergunta, e essa pergunta, não estou culpando as pessoas que fazem a pergunta, tá? Mas a pergunta está errada, tá? Existem duas perguntas, na verdade, que tem que ser feita. Primeira, você sabe quando você encontrou Jesus? Você sabe quando você encontrou? Não é pegadinha, gente, você sabe quando você encontrou Jesus? Você sabe o momento na sua vida que você encontrou Jesus? E você sabe quando você se converteu? Você sabia que a maioria das pessoas acham que quando encontraram Jesus se converteram? Mas a maioria acha isso, não acha? A maioria das pessoas acha isso, que quando elas encontraram Jesus, elas se converteram. Não, quando elas encontraram Jesus, elas encontraram Jesus. A conversão é um processo. A conversão é um processo em que Jesus não está mais encontrado, ele já é achado. A conversão é o processo em que ele entrou e o que tinha dentro saiu. Aí eu fiquei santo? Não. Mas o processo está encaminhado. O processo está encaminhado. Tanto é que Paulo aqui, gente, ele está declarando as suas fraquezas, os seus pecados a um homem convertido. A gente não deixa de pecar depois que se converteu, mas a gente tem consciência do pecado e luta contra ele. Aí é que está a questão. E para isso eu preciso definir muito bem as coisas. É o que eu falei sobre dar nome aos bois. Eu preciso definir muito bem as coisas. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Ele existe. Ele nos afeta principalmente dentro das nossas fragilidades, dentro das nossas fraquezas. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil. Em toda guerra, os estrategistas de um lado, eles estudam principalmente o inimigo. Sabiam disso? Eles conhecem o exército que eles têm, mas eles estudam principalmente o inimigo. Por quê? A principal forma de ganhar uma guerra é saber aonde afetar o inimigo. É a principal forma de ganhar uma guerra, saber como afetar o inimigo. E é isso que o diabo faz, é assim que ele lança as tentações na vida das pessoas. Ele conhece o inimigo dele. Quem que é o inimigo do diabo? Quem que é o inimigo do diabo? Não é Jesus, é nós. A Bíblia nunca disse que o diabo era inimigo de Deus.
Sabia? Jesus, ele declarou assim: porque o diabo, o vosso inimigo. Jesus disse que o diabo era meu inimigo, era teu inimigo, não dele. Sabe por quê? Eu acabei de dar a resposta antes. Um inimigo, ele procura uma forma de derrotar o outro, correto? O diabo pode te derrotar? Pode, eu vou responder antes. Pode. O diabo pode derrotar Jesus? Não pode. Logo, o diabo não é inimigo de Jesus. Por quê? Não tem como derrotar. Não tem como derrotar Jesus. Entenderam? Então ele não é inimigo de Jesus, porque ele não tem como lutar contra Jesus. É impossível. Entendeu? O diabo não tem como lutar contra Jesus. Logo, então, ele é nosso inimigo. Porque ele pode nos derrotar. A gente ele pode derrotar. Conhecendo as nossas fragilidades, conhecendo as nossas fraquezas e colocando o espinho na carne. Porque aquele pecado que eu falei que foi difícil da gente largar, mas a gente largou, glória a Deus, aleluia. Não parece um espinho que fica cutucando a gente? Não parece? Como é que chama aquele negócio de madeira que entra no dedo assim? Ferpa. Já tiveram ferpa na mão? Já? Chato, né? Chato. Já aconteceu com vocês, de vocês ficar lá, sofrendo, e falou, tirei. Ufa, tirei. Dá aquele alívio, não dá? Aí daqui a pouco, está te incomodando, você olha, não acredito, tem ainda. Eu achei que tinha tirado, mas está aqui ainda. Já aconteceu com vocês? Pecado. Muitas vezes a gente se esforça, fala, tirei. Só que a gente descuida, né? A gente não termina de limpar, a gente não olha direito, a gente não cuida direito, não catou a agulha e o álcool ficou rasgando, até abrir, né? Como eu já fiz algumas vezes, rasga até ter certeza absoluta, chega na carne, agora que chegou na carne eu sei, não tem mais nada, para ter certeza que tirou tudo. Às vezes a gente pensa que fez tudo que tinha que ter feito, mas não fez, aí descuidou e deixou algo para que pudesse continuar afetando. Muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida, a gente tira parte do pecado, a gente tira parte do problema, parte daquilo que muitas vezes é a porta de entrada para o pecado, e a gente fala, não, agora está tranquilo, agora está de boa, mas um descuido muitas vezes é o espinho na carne que ficou, e é quase literalmente, né, a ferpa é praticamente um espinho na carne, né? Basta isso para continuar ali, e aí infecciona, e aí já viram, né? O pecado que ele não é retirado, que ele não é limpo, que ele não é eliminado das nossas vidas, ele muitas vezes fica nos atrapalhando. 2 Coríntios, vamos voltar para 2 Coríntios, vamos pegar aqui um destaque de Paulo. Eu li os versículos 9 e 10 do capítulo 12, né? 9 e 10, e como eu disse para vocês, ali ele repete duas vezes, o texto repete duas vezes a palavra fraqueza, só que eu quero que você volte um pouquinho para o versículo 5, no versículo 5, Paulo diz assim, desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas, ok? Não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Então do 5 até o 9, Paulo ele repete 3 vezes,
a questão da fraqueza. Ou seja, da mesma forma que nós vimos na semana passada a questão do contexto, né? Aqui também no contexto, Paulo ele está entrando nessa questão da fragilidade, da fraqueza, em que ele pode justamente estar se referindo a isso, né? As minhas fragilidades, as minhas fraquezas são algo que tem me pegado, eu tenho me esforçado, mas eu tenho essas fraquezas, eu tenho essas fragilidades que tem me incomodado, e aí ele vai dizer, como um espinho na carne, me foi posto um espinho na carne, né? E muitas vezes esse espinho na carne, na nossa vida, pode justamente se referir a essas fraquezas, a essas fragilidades, né? O fato, gente, é que o fato de Paulo ser um homem de Deus, como ele era, e nós reconhecemos muito que Paulo era um homem de Deus, não retira dele a condição de pecador. Ele era pecador, assim como todos os outros homens e todas as mulheres que constam na Bíblia, não é? O que a Bíblia fala em Romanos 3, 23? Quem lembra aí de cor? Aqueles textos de escola dominical que a gente decora. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo na Bíblia é justamente essa que já falei, só repetindo, é essa questão de não esconder as coisas. Paulo é um cara admirável, mas a Bíblia não esconde os pecados, os problemas que Paulo enfrentou. Davi foi chamado por Deus, o quê? Homem segundo o coração de Deus. Mas pensa num cara que errou, né? Só que Davi tem uma coisa inquestionável. Você vai ver vários erros de Davi, correto? Agora me mostra quando foi que ele errou 2 vezes a mesma coisa. Não errou. Ele não errou 2 vezes a mesma coisa. Era um homem, por isso também Deus fala, homem segundo o coração de Deus, porque era um homem que verdadeiramente reconhecia o seu erro e se arrependia. Porque o arrependimento é o que, gente? Já que nós estamos falando de tentação, porque boa parte dos erros de Davi foram exatamente nessa área, tentação, a fraqueza de Davi, as fraquezas de Davi. Davi errava, mas ele se arrependia. O que é arrependimento? Arrependimento entra reconhecer o erro, certo? Reconhecer o erro, não querer errar novamente e estar preparado para as consequências. Arrependimento tem que englobar essas 3 coisas: reconhecer o erro, trabalhar para não cometer o erro novamente e estar preparado para as consequências. É o que eu sempre falo, você quer saber a diferença entre arrependimento e remorso? O principal ponto é esse. É a questão da culpa e o medo da consequência. Se você pegar uma pessoa, geralmente uma pessoa que fica muito desesperada com alguma coisa que fez de errado, fica desesperado, geralmente, tá gente, não estou 100% generalizando, mas é 90%. A pessoa que fica muito desesperada, ela está com remorso. Porque a pessoa fica desesperada, não foi porque errou, mas ela está desesperada com o medo da consequência. Entende? Ela está com medo da consequência. E aí muitas vezes ela se demonstra arrependida, mas na verdade ela só está com medo daquilo que vai acontecer.
daquilo que vai acontecer por conta do que ela fez. Isso é remorso. A pessoa de fato não está arrependida. Vamos dizer assim, se ela tivesse certeza que não teria consequência, ela não teria entrado em desespero, ela não teria assumido a responsabilidade. Esse é o ponto. Quem se arrepende assume a responsabilidade do que fez, porque está arrependido de ter feito, porque entende que fez errado, entendeu? A pessoa que tem remorso, ela só se arrepende do mal que isso vai causar para ela, e não do mal que ela causou, do erro que ela causou. E pode acreditar em mim, se passar batido, se não tiver consequência, vai fazer de novo, vai repetir, porque não teve arrependimento. É por isso que eu falo, Davi pode ter errado, e olha, errou feio, mas eu não deixo de admirar e muito esse cara, porque em todos os erros que ele cometeu, ele demonstrou um genuíno, um legítimo arrependimento. Ele se arrependeu verdadeiramente, porque a gente vê todo o processo na vida de Davi: o reconhecimento do erro, o se afastar do erro e assumir a responsabilidade, assumir as consequências pelo que ele fez. E ele teve consequências. E é engraçado, porque muitas vezes a gente quer que, como filhos e filhas de Deus, servos e servas de Deus, que a gente não sofra as consequências. Mas, se nós pegarmos biblicamente, todos sofreram as consequências. Assim como Davi sofreu a consequência. Davi perdeu o filho dele, o filho do pecado dele. O filho morreu. E nós sabemos que isso foi uma consequência porque o profeta falou para ele, né? Não é uma dedução nossa. O profeta disse para Davi: Davi, o filho que Betseba está esperando vai morrer. Ele vai morrer por consequência do teu pecado. É o que talvez a gente pense assim: o que a criança tem a ver com isso? Nada, porque a criança, ela foi salva. Quem sofreu a consequência? Foi os que pecaram, Davi e Betseba. Foram eles que sofreram a consequência. Viveram o resto da vida com a consciência daquilo que eles fizeram. 1 Coríntios mesmo, aí pertinho de onde a gente está, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, 13. Que eu inclusive estava dizendo aquela hora, né? Deus não nos tenta. Nesse texto e no próximo que nós vamos ler, 1 Coríntios 10, 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Esse texto, ao mesmo tempo que é um texto de ufa, glória a Deus, né? Porque quando ele diz assim, juntamente com a tentação, ele proverá o livramento. Quando ele diz isso, é um ufa, não é? Porque ele diz assim: Deus não permitirá que vá sobre você uma tentação maior do que você possa suportar. Quando a gente ouve isso, a gente pensa assim: nossa, que bom, não é? Não é o que a gente pensa? Calma que nós já vamos chegar na interpretação do texto. Não é por aí, tá? É o contrário. É o contrário. E quando ele fala que juntamente com a aprovação que não veio dele, detalhe, juntamente com a aprovação, Deus dá o livramento. Aí, novamente a gente diria, ufa, mas não. Por que não, vocês estão me perguntando? Vamos lá. Quem já disse assim:
eu fiz isso, eu errei nisso daqui, mas sabe como é que é, né? A carne é fraca. Alguém quer assumir? Não, né? Deixa quieto. Você percebe que na verdade esse texto está dizendo que você não pode dizer isso? Percebe isso? Esse texto está dizendo que você está proibido de dizer isso. Porque ele está dizendo, não, Deus não permite que vá uma tentação maior do que você possa suportar. Ou seja, você não pode dizer que pecou porque foi tentado. Porque Deus não permite que vá uma tentação sobre a sua vida maior do que você possa suportar. Ou seja, se você pode suportar e você caiu na tentação, o erro foi seu. Não adianta jogar a culpa, a carne é fraca. Não é? E pior ainda, porque ele diz assim, juntamente com a aprovação, ele te dá o livramento. Então você, outra desculpa, eu até tentei, mas tudo conspirou para eu pecar. Tudo conspirou para eu pecar. Foi o diabo em forma de serpente. Pastor, a Bíblia diz que o diabo se fantasia até de anjo de luz para nos enganar. É engraçado que quando a pessoa quer dar desculpa, ela parece o maior conhecedor da Bíblia. Porque para dar desculpa, biblicamente, as pessoas são ótimas. Agora, para ter usado a Bíblia, a palavra, para não ter pecado, faltou. Né? Aí faltou. Para justificar pecado, isso é o pior de tudo, porque o que tem de gente que usa a Bíblia para justificar pecado, misericórdia, e Paulo então, aqui aos Coríntios, ele está falando, ele já está dando essa dica para nós, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ou seja, não dê desculpa, porque a tentação que Deus permite que chegue até você, não é maior do que você possa suportar. Ou seja, você aguenta. E junto com ela, Deus também proverá o livramento, para que de sorte que a possais suportar, ou seja, você pode suportar, e mesmo que você não pudesse, mesmo que você esteja num momento de fragilidade, o Senhor já promete enviar juntamente o livramento, o cuidado dele. E o texto de Tiago, Tiago capítulo 1, versículos 13 a 15, Tiago 1, 13 a 15, que diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Isso até aquilo que eu falei agora há pouco para vocês, o diabo ele não é inimigo de Deus, porque a própria palavra está dizendo que Deus não pode ser tentado pelo mal. Ou seja, o diabo ele nem tenta atacar Deus, porque Deus ele não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo não tenta ninguém, Deus não tenta ninguém, como a gente já tinha falado antes. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Que cobiça aqui a gente poderia até traduzir por fraqueza. Cada um é tentado pela sua fraqueza, né? Porque a cobiça ela já é por si pecado e fraqueza, né? Então, aonde a pessoa cobiça, ela já tem ali a sua fraqueza, já tem ali a sua fragilidade. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? A gente pode lembrar muito bem aqui de Caim.
quando Deus chega, muitas pessoas já me perguntaram isso, faz tempo que ninguém pergunta, mas muitas pessoas já me perguntaram isso, né? Se ódio é pecado. Não sei se vocês já tiveram essa dúvida, se ódio é pecado, odiar é pecado, né? Eu sempre respondo com o texto de Deus para Caim, porque quando a palavra diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim, a Bíblia diz que Abel ficou odiando, né? Caim ficou, falei Abel? Falei Abel, não, Caim ficou odiando, e Deus foi falar com Caim: tira esse ódio do teu coração, porque se você permitir que o ódio continue no seu coração, o pecado está à porta. Ou seja, traduzindo, o que Deus estava dizendo para Caim é que até aquele momento Caim não tinha pecado. Ou seja, o ódio em si não é pecado, mas o que ele pode produzir. Por quê? Quando nós estamos com ódio, a gente está a ponto de fazer besteira, não é verdade? Quando a gente está com tanta raiva, que a gente está com ódio, a gente fica a ponto de fazer uma besteira, porque a gente fica mais frágil. A gente acha que a gente fica mais forte quando está com ódio, não é? Todo mundo se sente o Hulk quando está com ódio, né? Se sente o fortão. Só que a verdade é que aí é que nós estamos mais frágeis, mais vulneráveis, porque a gente não está pensando direito, a gente não está raciocinando direito, a gente está perdendo o nosso domínio próprio, o domínio sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações, sobre a nossa boca, né? O famoso, eu estava com raiva e falei, não é? Eu estava com raiva e fiz isso, agi dessa forma. Então, o que Deus estava alertando Caim era justamente isso: Caim, você não pecou, mas está quase. Essa é a tua fraqueza, Caim. Basicamente o que Deus estava falando, aí você tem fraqueza, aí você tem fragilidade. Toma cuidado, porque se você não tomar cuidado nessa área que você é frágil, você vai cair. Caim vai cair. E Caim caiu. Ele não ouviu, ele caiu. E Tiago justamente vai nos dizer, dentro disso, nunca diga sou tentado por Deus. Deus não tenta ninguém, nós somos tentados justamente pela nossa própria cobiça, porque é onde nós somos seduzidos. Só voltando um pouquinho em semana passada, que eu falei a questão do tesouro, aonde está o seu coração, ali está também o seu tesouro, né? O tesouro é justamente a nossa cobiça, é aquilo que a gente quer, o que nós consideramos tesouro, né? Muitas vezes o que é tesouro para mim é diferente do que é tesouro para você, e o que é tesouro para você é diferente, para cada pessoa é diferente, e o diabo, o inimigo, ele sabe exatamente disso. E quando muitas vezes nós somos tentados, nós nos sentimos justamente como se nós estivéssemos com um espinho na carne, ali, toda hora, né? Como Paulo disse, o mensageiro de Satanás, né? Às vezes quando nós somos fracos numa coisa, parece que aquilo não sai da nossa mente, não sai da nossa cabeça, não sai dos nossos olhos, né? Fica aparecendo para a gente fica tentando esquecer, para tentar ficar longe, e fica aparecendo na nossa cabeça, fica aparecendo na nossa frente, como Paulo mesmo fala, o mensageiro de Satanás, que fica aparecendo para me esbofetear, né? Tô aqui, me apresentando novamente para você. Romanos capítulo 6, versículo 14, caminhando aqui para a gente encerrar. Romanos 6, 14. Palavra de esperança aí para nós, Romanos 6,14.
Diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Lembrando até o que Paulo falou, né, num texto que nós lemos agora há pouco, que quando ele fala que o bem que ele quer fazer, ele não faz, e o mal que ele não quer fazer, ele faz, né? E ele diz assim: quando eu faço o mal que eu não queria fazer, eu caio de novo naquela questão da lei, eu sinto de novo que eu estou no jugo da lei, e é aí que nós precisamos lembrar que nós estamos na graça, né? E a graça não é como alguns dizem por aí, em que eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus é bonzinho e Ele derrama graça, né? Mas que nós somos ruins mesmo, que nós pecamos mesmo, mas que graças a Deus Ele derrama a sua graça sobre nós, não que não tenha que haver a nossa ação, a ação nossa, das nossas vidas. Pulando um pouquinho, você está aí no 6,14, logo depois no 6,23, Paulo vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? O salário do pecado é a morte, ou seja, os pingos nos is, né? Primeiro eu tinha falado, né, vamos dar os nomes aos bois, e agora vamos colocar os pingos nos is. A graça, ela não elimina as ações que nós precisamos tomar. Como existe aquele ditado: o que eu preciso fazer para ser salvo? Uma piada antiga de crente, se vocês for mais antigos, vocês devem lembrar, né? Aí a pessoa vai responder assim: você não precisa fazer, você está atrasado 2000 anos, o que precisava ser feito, Jesus já fez lá na cruz. Já ouviram essa piada? É piada de crente das antigas, hein? Eu ouvia isso quando era criança. Jesus de fato fez aquilo que ninguém podia ter feito. Esse é o ponto. Jesus fez o que ninguém podia ter feito, mas isso não significa que ele fez tudo. Ele fez tudo o que ninguém mais podia ter feito. Mas aquilo que eu e você temos que fazer é nosso. É nossa responsabilidade fazer. É nossa responsabilidade fazer. Se somos tentados, a palavra nos orienta a resistirmos à tentação. A resistirmos à tentação. E se somos tentados, não culpe Deus, porque Ele não tem culpa de nada. Deus não tem culpa de nada. As coisas que acontecem na nossa vida, ou acontecem porque tem que acontecer. Como eu já disse, há alguns meses atrás já eu disse: gente, não acontece coisa na nossa vida ruim, né? Tem 3 motivos, tá? Ou é porque o diabo fez alguma coisa, ou foi porque nós fizemos alguma coisa, certo? Ou é a vida. Existem coisas que são da vida, natural da vida. Como perguntaram para Jesus: ó, essa pessoa que nasceu paralítica, quem pecou, o pai ou a mãe? Jesus falou: ninguém. E muitas vezes, ainda hoje, pessoas caem nessa tentação de procurar um culpado, ou procurar algo espiritual, numa coisa que é natural. Por que fulano nasceu com isso, ou aconteceu isso com fulano? Gente, nós temos um corpo de carne, que é frágil, está sujeito a ficar doente, está sujeito a acontecer um monte de coisa, é natural. Vida sem dor, sem doença, sem tristeza, é no céu, não é aqui não. A gente não pode confundir isso. Mas eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, as coisas não podem acontecer comigo. Lógico que pode, aconteceram com Paulo,
Aconteceu com Jesus. E você não quer que aconteça com você? Vai acontecer com todos nós. Até Jesus foi, nós estamos falando de tentação, né? Até Jesus foi tentado, gente. Até Jesus foi tentado. E com certeza nós somos e vamos continuar sendo. Vamos continuar sendo. Segunda possibilidade, que pode ser um espinho na carne na nossa vida, né? Semana que vem a gente fecha, e aí eu dou aquela resposta que eu falei, né? Que não dava para dar na primeira semana e nem hoje, mas na terceira semana. Qual que era de Paulo, né? Qual que era o de Paulo? Semana que vem, tá bom? Não perca, não perca. Vamos ficar de pé, vamos orar.